Ô, Cauã, você que é ligado aí na garotada da base, né? Tem informação quente dos meninos da categoria de base, né? O Cruzeiro comprando os direitos econômicos federativos do Tevez, né? Que é um atacante, aquele que fez o gol que daria o título ao Cruzeiro lá na Arena Mãos ao Alto, que foi anulado. Menino muito bom de bola, um garoto feio, mas joga muita bola, o Tevez. Né? Não é à toa que o nome dele é Tevez. O Tevez, o Cruzeiro adquiriu os direitos econômicos do atleta e agora passa a ser jogador do Cruzeiro. E em contrapartida, o Cruzeiro emprestando aí o Juan Santos e o Fernando Henrique para jogar no Vila Nova de Goiás. Aliás, o Cruzeiro está emprestando jogadores para equipes importantes do cenário nacional, né? Isso também é importante que a gente tenha a ciência. O Goiás é extremamente importante. Aliás, os meninos vão virar rivais lá, né? Tanto o Juan Santos, Fernando Henrique contra o contra o Ian Lucas. E tem o outro que foi para o Curitiba, me parece, né? O Henrique Rodrigues. Me parece que foi Foi para o o Figueirense. Figueirense. Foi para o Figueirense. São equipes importantes no cenário nacional. São equipes tradicionalíssimas. Não são qualquer equipes que o Cruzeiro está emprestando seus ativos, a garotada, para ganhar rodagem. E como que você vê isso daí, Cauã? Porque tem muita gente que não vê com bons olhos o Cruzeiro emprestar os seus jogadores, mas também é importante a gente lembrar que essa garotada precisa ganhar rodagem para que ele possa mostrar se de fato tem ou não condição de vestir a camisa do Cruzeiro já na próxima temporada. Calma. Cláudio, em relação ao Tevez, eu até tenho contato com pessoas da família dele, eles me falavam que esse ano era um ano muito importante para o Tevez, que era o último ano de contrato dele com o Cruzeiro. Ele que veio, se eu não me engano, de um time do Rio de Janeiro, se eu não estou enganado, o Cruzeiro comprou os direitos dele, tem um contrato até 2028. É um garoto que se destacou no Sub-17, subiu para a disputa da Copinha e, pô, cara, teve partidas que dependeu dele da vitória. O jogador se destacou muito bem, aproveitou a oportunidade que teve, dada pelo competente Fernando Seabra, e hoje o Cruzeiro compra o atleta em definitivo, tenho certeza que vai ainda dar muitas felicidades para a Nação Azul. Em relação ao Juan Santos, Henrique Rodrigues e Ian Lucas, é necessário, Cláudio, jogadores de 18, 19, 20 anos, como são esses jogadores, ter rodagem, ter tempo de bola. Por exemplo, desses três, o jogador que mais vinha jogando é o Ian Lucas, mas acredito que poderia perder espaço. Isso é ruim para o jogador em desenvolvimento ainda, né? Tem jogadores que chegam aos 23 anos que não está desenvolvido. Por exemplo, acredito eu que do Ian Lucas. Hoje ele vai para o Goiás vai disputar a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, com expectativa de retornar à Série A. A expectativa também do Cruzeiro é que ele jogue, que ele seja titular, que ele tenha uma evolução técnica, uma evolução física, para retornar ao Cruzeiro e poder ser destaque sul-americano, Copa do Brasil, brasileiro. Já o Juan Santos, Cláudio, eu confesso para você que eu tinha uma grande expectativa nele. Para mim foi surpresa também, para mim foi surpresa também. Eu tinha uma grande expectativa, até mais do que o Pedrão, que até o momento está com o Cruzeiro para disputar o Campeonato Brasileiro. É um jogador de muito potencial, veio da base do Palmeiras, é campeão de tudo nas categorias de base sub-20. Todos os times que você pensa em categoria sub-20, o Juan Santos tem. É um zagueiro de muita personalidade, qualidade técnica. A expectativa minha era que ele jogasse no Cruzeiro. Já que eu acredito que deve ser adiada essa expectativa, mas o sucesso todo no mundo no Vila Nova. O Vila Nova que no ano passado quase subiu já para a Série A, né? Fez uma boa campanha. Por detalhes, o Vila Nova não subiu para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. E a mesma coisa sobre o Henrique Rodrigues. O jogador se destacou no Sub-20 do Cruzeiro, no ano que o Cruzeiro foi campeão da Copa do Brasil. Outro jogador que eu tinha expectativa em vê-lo em campo, pelo menos nesse Campeonato Mineiro, infelizmente não aconteceu. O jogador vai para o Figueirense disputar a terceira divisão do Campeonato Brasileiro, com expectativa que evolua e possa voltar ao Cruzeiro e dar bons frutos para a equipe celeste com Nicolás Lacarmon. É importante, né? A equipe do Vila Nova. Aqui, olha, tá aqui lá no Crias da Toca. Cruzeiro adquiriu, em definitivo, o atacante Tevez. Informação de Samuel Venâncio. Tevez Gabriel, junto ao Retrô, era jogador do Retrô. Contrato até 2028. O Cruzeiro, falando da base especificamente, o Cruzeiro tem feito um investimento assim assustador, na minha visão,
nas categorias de base. Mas assustador mesmo, a ponto de o Cruzeiro comprar jogadores para jogar nas categorias de base. Isso, quanto tempo que a gente não via isso acontecendo no Cruzeiro? O Cruzeiro, de fato, observa essa garotada com um olhar extremamente diferente, entendendo que o futuro do clube está exatamente ali, né? A partir do momento que há esse entendimento na instituição com a grandeza do Cruzeiro, claro, o Cruzeiro está no ano de afirmação e isso não permite que esteja restritamente recheado de jogadores da categoria de base no time de cima, porque é um ano de afirmação e esses meninos não podem receber toda a carga de responsabilidade neste momento de manutenção, de afirmação, de busca, claro, de busca também para poder alcançar níveis mais elevados, né, nas competições que vão disputar, embora a gente tenha passado aí por uma dificuldade muito grande, né, mas que ficou no passado, como eu disse, a gente tinha, por mais que a gente tenha passado, se é passado, a gente não tem, né, que ficar remoendo, tem que ganhar. Cara, é o tipo da coisa que eu acho meio que absurda, né? Tem que ganhar isso ou aquilo para esquecer o que aconteceu na Copa do Brasil. Não existe isso não, gente, isso não existe. Isso não existe. Ganhar um para sobrepor o outro. Isso não existe, não. É dar sequência no trabalho. Se fosse para ser assim, né, as outras 49 vezes que o Cruzeiro ficou no meio do caminho na Copa do Brasil, não poderia, né? O Cruzeiro é o maior vencedor da competição, mas só ganhou 6. São 54 edições dessa competição. Então, eu acho que é daqui para frente. Se o Campeonato Mineiro vier ótimo, excelente, vai coroar o que a gente vê, principalmente nos bastidores. Aliás, amanhã eu vou fazer o react, né? Amanhã react dos bastidores do Cruzeiro aqui, com uma fala do Rômulo simplesmente fantástica. E o Cruzeiro, óbvio, como eu estava dizendo, fazendo, cara, todo esse investimento nas categorias de base, pensando no amanhã, né? O Cruzeiro não trabalha mais com aquele isso para os pêsames de muitos imediatistas aí, porque o Cruzeiro não trabalha mais com o imediatismo, né? E tá pegando essa garotada, colocando no time de cima, o que se destaca um pouco mais fica, o que destaca um pouco menos é emprestado. Isso não quer dizer que o jogador não serve para jogar no Cruzeiro, é para ganhar rodagem mesmo, está sendo emprestado justamente porque tem qualidade, mas que o espaço no elenco é curto, né? A zaga ali, eu entendo muito bem o que está sendo feito com o Juan Santos, principalmente porque o Cruzeiro fortaleceu ali no setor de defesa, né? Então automaticamente o jogador perde espaço. Aliás, o Pedrão ainda não saiu nada, né? Mas eu recebi uma informação hoje, durante o dia, ontem, que o Pedrão deu entrada no pronto-socorro, né? No hospital. Mas não é nada grave, porque não teve nenhuma matéria falando a respeito. O jogador entrou acompanhado de uma outra pessoa e foi diretamente para o pronto-socorro ser atendido. Deixa eu olhar qual é o hospital aqui. E, Cláudio? Oi. Esse investimento que o Cruzeiro hoje faz nas categorias de base, desde os menores, a galera do Sub-20, é muito importante, porque é um dos meios de arrecadações dos clubes, né? Você tem exemplos, eu vou dar um exemplo muito fora da curva, por exemplo, o Endrick, vendido por mais de 300, 400 milhões de reais para o Real Madrid. E tem jogadores do Cruzeiro com esse potencial de venda. A gente tem o Japa, acredito eu, tendo minutagem, o Japa não para no Cruzeiro. Outro jogador que eu tenho uma expectativa gigante nele e já atraiu interesse de grandes clubes da Europa, que é o Kaique. O Kaique como lateral esquerdo. São poucos laterais esquerdos hoje que têm as características do Kaique. Outro ativo do clube. Tem o Robert também, Cláudio, que eu vi muita crítica em cima do Robert, sem critério, né? O Robert, quando estava jogando pela ponta direita, quem me acompanha lá no Instagram sabe, eu sempre falei isso, ele faz um papel muito tático. Você não vê a liberdade que um ponta de verdade tem, por exemplo, que o Arthur Gomes tem. Aquela liberdade de tentar fazer algo diferente, de tentar quebrar uma linha diferente do Robert, fazendo um papel muito mais tático. Eu vi ele muito mais atrás do centroavante, dando o corredor para o William,
correr, não é à toa que o William já está com 3 assistências, 4 assistências no Campeonato Brasileiro, mas é isso que eu queria ressaltar um pouco Campeonato Mineiro. Do Campeonato Mineiro, isso que eu queria ressaltar um pouco da base, porque é um dos ativos do clube que o Cruzeiro pode lucrar muito bem lá na frente com venda de possíveis jogadores. É verdade. O Pedrão deu entrada no Hospital Mater Dei. Mas acredito eu que não seja nada grave, não, porque não foi noticiado, embora o Cruzeiro sempre mantenha isso em sigilo, mas ele não foi também pelo Cruzeiro. Pelo menos é a informação que eu recebi. Porque o jogador foi acompanhado de uma pessoa e essa pessoa não é funcionária do clube, né? Então são os ativos, né, das categorias de base do Cruzeiro que vai ganhando notoriedade, cara. Isso é importante demais da conta, jogadores com muita qualidade técnica. E o Cruzeiro acabou de perder recentemente aí. Gente, eu falei Rômulo aqui? Se eu falei Rômulo, me desculpem. É o menino Marlon. O menino Marlon que teve uma fala ali importantíssima. Nós vamos falar sobre ele aqui, relacionado à sua renovação de contrato ou não. Aliás, o Fábio Santos foi no Donos da Bola, falou que convocaria ele e o Guilherme Arana do Atlético para a seleção brasileira. Eu acho que, assim como o Marlon William, merece demais uma chance, porque as laterais é uma piada, né? As laterais são uma piada horrível. As laterais da seleção brasileira. Meu Deus do céu. Falei, Laurinha, desculpe, é porque falei errado. Então, com isso, cara, eu vejo um Cruzeiro num espaço de tempo não muito distante, com jogadores aí que vão deixar a instituição por valores consideráveis. Não acredito que o Cruzeiro vai abrir mão de nenhum desses caras que subiram por valores insignificantes. Eduardo, eu vi aqui, eu até abri a página para eu poder redigitar aqui, só que acabou que ao vivo não dá para me fazer, depois eu vou corrigir. Obrigado pela observação, obrigado, tá? Depois eu vou dar uma olhada nisso daqui.